Nesse episódio do CRAN TV nós vamos falar sobre fontes. Qual a diferença entre as tecnologias de fontes lineares, as tradicionais, e fontes chaveadas? Quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas? E no radioamadorismo faz diferença usar uma chaveada ou uma linear? Então, eu tenho três fontes aqui comigo. Eu tenho uma chinesa tradicional, eu tenho uma nacional chaveada, feita exclusivamente para radioamadorismo, e uma industrial, aquelas chinesas que a gente encontra por preços menores aí no mercado. Então eu resolvi fazer um teste com cada uma das três para ver qual é o consumo, qual é a eficiência dessas fontes e como é que elas se saem para o radioamador, ou seja, para ser usada num equipamento de radioamador. Eu fiz um diagrama de blocos bem simples para explicar a diferença da tecnologia chaveada para linear. E aí ao longo do programa a gente vai fazer alguns testes e no final a gente vai tirar as nossas conclusões. Qual vale a pena? Esse é o CRAN TV. Este episódio do CRAN TV tem o patrocínio da Rantronics, fabricante das populares controladoras Electra 2000. Os produtos Rantronics estão presentes em mais de 40 países. Saiba mais em www.rantronics.com.br. Eu fiz aqui os diagramas de blocos para a gente ver o funcionamento de uma fonte linear comparado a uma fonte chaveada. Vamos começar aqui pela fonte linear. A gente entra com alimentação, por exemplo, 127 volts AC, passamos por um transformador, redutor, e nós temos na saída desse transformador uma baixa tensão, mas ainda corrente alternada, tá ok? O problema de fontes tradicionais é que a redução da tensão é feita pelo transformador em baixa frequência. E baixa frequência da rede elétrica, que é 50, 60 Hz, exige transformadores grandes. E eles são muito ineficientes para fazer essa conversão, perdendo muito em calor, geram um calor enorme, são pesados, custam caro. É a fonte tradicional que a gente costuma usar. Bom, aí a gente tem aqui a corrente alternada já reduzida, vamos dizer por volta de 15 volts. A gente vai passar por um circuito retificador e só ficamos com os ciclos positivos da corrente alternada. O circuito deixa passar os positivos e os negativos são invertidos. A gente tem aqui então só tensão positiva. A gente não pode ligar uma fonte assim num equipamento que você vai ouvir aquele ronco, né? Porque ela tem esse ripple aqui. Às vezes, quando você tem uma fonte que de uma hora para outra ela começa a ficar roncando, é porque você perdeu a filtragem da fonte. Pode ter vazado um capacitor ou algum outro problema na parte de filtros. Bom, esse capacitor faz a nossa pré-filtragem. Quando está no pico positivo aqui, o capacitor é carregado. Quando começa a cair, o capacitor descarrega mais devagar e já vem logo um outro pulso. E aí a gente tem uma certa estabilização aqui. A gente passa por um circuito regulador que vai deixar a tensão chegar aqui no circuito de filtragem final. Normalmente numa fonte analógica linear é aquele capacitor enorme que a gente coloca na saída, né? E a gente tem uma tensão estabilizada aqui. A gente pega uma pequena amostra dessa tensão, vai para um circuito de controle que, se a tensão daqui subir demais, ele verifica que a referência dele está acima da referência, ele reduz um pouco. Se baixou, ele pede para subir um pouco. Então ele sempre está controlando para te manter estabilizada a tensão de saída aqui. Claro que o circuito é bem mais complexo, tem circuitos de proteção de sobretensão, sobre corrente, que não é o caso aqui.
Agora vamos ver como é que é a fonte chaveada. A fonte chaveada, essa é uma das formas, tá? Existem outras formas de se fazer uma fonte chaveada. Mas basicamente, nesse exemplo, a gente entra com 127 volts aqui, já passa por uma retificação. Normalmente, quando você passa por uma retificação, a tensão é multiplicada por raiz de 2. Isso aqui vai passar de 127 para cima de 170 volts. Tá ok? Então, essa é uma desvantagem da fonte chaveada em relação à analógica linear. Você tem alta tensão dentro da fonte chaveada. A analógica entrou o 110 no transformador, já saiu baixa tensão, tudo é baixa tensão. Na chaveada é diferente. A alta tensão continua por uma boa parte do circuito. E aliás, não é só o 127, né? Passa dos 170 volts. Bom, a gente passa por um circuito de pré-filtragem, está aqui. E ao invés de um regulador, a gente tem um circuito de chaveamento, que ele vai deixar ou não passar tensão. É uma chave, abre ou fecha. Então, ele deixa passar aqui ou não a tensão. Chega nesse transformador, ele é um transformador redutor. Ele é a mesma aplicação que a gente precisa desse transformador grande aqui. Mas como isso aqui é alta frequência, 30, acima de 30 kHz, às vezes até acima de 100 kHz, esse transformador é muito eficiente. Ele pode ser muito menor do que esse aqui, mais leve, mais barato. Em seguida a gente passa por um outro circuito de retificação, a filtragem final e a gente tem a nossa tensão estabilizada. Da mesma forma que essa, a gente pega uma amostra e vai para o circuito de controle. Só que o circuito de controle de uma fonte chaveada é bem mais complexo do que o circuito de uma fonte linear. Aqui dentro tem muita coisa, inclusive gerador de PWM, é uma coisa mais complexa que não vem no caso aqui a gente entrar nesses detalhes. Mas como é que funciona mais ou menos esse chaveamento? Quando a tensão está mais ou menos na tensão que a gente quer aqui, ele fica emitindo pulsos numa frequência semelhantes. Olha aqui, pulsos largos, esses dois primeiros, vamos dizer que está mantendo uma certa tensão. Se a tensão da rede subir muito, ele diminui a largura dos pulsos. Aí a tensão média fica menor. Então o controle de uma fonte chaveada é por chaveamento. E a largura dos pulsos é que vai ditar a tensão média que vai aparecer aqui. Tá ok? Mas o importante é a gente saber que faz toda a diferença do mundo chavearmos em alta frequência. A conversão é feita em alta frequência. Equipamentos, os componentes são menores, esquentam menos, muito mais eficientes. Fonte linear, tudo grande, tudo caro, tudo pesado. A desvantagem que a gente tem aqui na fonte chaveada é, infelizmente, a maior vantagem dela, que é ser chaveada. Essas formas de onda, elas geram um espúrio no espectro muito grande, diferente da fonte linear, que são senoides. Sinais de onda quadrada, dente de serra, gera um espúrio danado. Então, uma fonte chaveada tem que ter uma filtragem muito boa para não criar problema para a gente quando a gente está usando em equipamento de áudio ou de comunicação. Aqui estão as três fontes que a gente vai usar para a nossa experiência. Essa primeira aqui é a Linco linear. Ela tem um volume de 3 vezes o volume da Montel. E essa industrial chaveada aqui tem pouco mais que a metade do volume da Montel. Eu coloquei uma sobre a outra para vocês terem ideia da proporção. Como é que a gente vai fazer a experiência? Eu vou colocar na entrada C de cada fonte um medidor de potência. A gente vai saber em watts quanto está consumindo a fonte quando a gente estiver transmitindo com o rádio. Eu fixei a corrente em 22 amperes. Então, pela fórmula potência é igual a tensão vezes a corrente, a gente vai saber a potência que está sendo consumida
E a gente dividindo a potência de saída pela da entrada, a gente tem a eficiência de cada fonte. Eu vou também aproveitar e abrir as fontes e com o FLIR, aquele termovisor, a gente vai dar uma analisada no comportamento térmico das fontes, a gente dá uma espiadinha para ver como é que elas são por dentro também. E no final eu quero fazer uma experiência, eu vou dar uma olhada no Panadapter, no Spectrum, para ver se aparece algum ruído com as fontes chaveadas. A linear eu sei que não vai aparecer ruído algum, mas a gente vai dar uma olhada no comportamento tanto da Montel, que tem aquele recurso de alterar o oscilador da fonte chaveada, e a industrial que não tem, e vamos dar uma olhada como é que elas se comportam, se elas vão gerar muito ruído, se não vão gerar ruído, e aí a gente tem uma ideia do comportamento das fontes. Então vamos começar pela da Alinco. Bom, vamos dar uma olhada rapidinho então aqui na fonte da Alinco, a DM340MV. É uma fonte bem apresentável, bonita, um painel plástico. É uma fonte que eu acho que esse projeto deve ser de 15 anos atrás, no mínimo. Chave de liga e desliga, tem um LED aqui para indicar que está ligada. Ela tem um voltímetro e um amperímetro, não são iluminados. Você tem aqui o ajuste de tensão, que ele tem um ponto aqui que ele para no centro, que é o 13.8. Um fusível, tem um outro internamente. Ela tem aqui uma saída para alimentação daquele conector automotivo. A gente chama de cachimbo, né? A saída principal, 35 amperes, Born banana. E aqui uma outra saída, na realidade mais duas, para até 6 amperes no máximo. Bem útil isso aqui. Aqui a traseira, o cabo de energia. Essa fonte é só 120 volts, pelo menos essa, talvez eles vendam também de 220. A gente tem aqui uma abertura para a saída da ventilação forçada. E esses dois bornes aqui fui eu que instalei, porque era inconveniente para mim eu ter os cabos chegando pela frente da fonte. Então eu tive que abrir, furar e colocar essas duas saídas banana aqui atrás. Um detalhe, a pintura dessa fonte aqui, ela é uma pintura meio texturizada, mas não é aquela pintura eletrostática que é bem mais resistente. É uma pintura bem frágil. Eu já tenho aqui um monte de risco e olha que eu tomei cuidado com essa fonte. Então é uma pintura bem frágil, viu? Tá aqui então nossa configuração para o teste de eficiência. Estou com um rádio HF aqui. Na saída de antena eu coloquei uma carga de 50 ohms. E esse rádio está alimentado aqui pela fonte Alinco. Vai ser a primeira que nós vamos fazer o teste. E a tomada dela está ligada no medidor de consumo aqui, desses medidores que vende no eBay. Ele mostra em watts quanto é que está consumindo em tempo real. Bom, a fonte está desligada, vou ligar a fonte. Então a gente já tem a leitura aí do consumo em stand-by, ou seja, o rádio está desligado, mas a fonte já está consumindo 21 watts. O rádio consome alguma coisinha, porque ele fica naquele modo stand-by. Esses rádios novos, eles têm o liga e desliga por toque, né? Não é uma chave que realmente abre e fecha a alimentação. Mas o consumo é mínimo. Essa fonte aqui, mesmo sem o rádio conectado aqui, já estaria consumindo então esses 21. É o stand-by desse tipo de fonte linear. Vou ligar o rádio. E eu deixei em modo FM para a gente ter a potência máxima. E eu deixei numa potência que me desse exatos 22 amperes quando eu transmitisse. Então a gente vai ver aqui, a hora que eu for transmitir. Olha lá, ele vai para os 22 amperes. E o consumo 517 watts mais ou menos, tá?
Agora a fonte fechou algum relé lá dentro e subiu um pouquinho mais o consumo, provavelmente aquele relé que ela chaveou. Bom, 520 watts. Como a gente viu, potência é igual a tensão vezes a corrente. Então a fonte com 13,8 vezes os 22 amperes. O consumo de saída é 303 watts. Dividindo pelos nossos 520 medidos, 58% de eficiência. Vamos aproveitar e dar uma olhada no comportamento térmico das fontes. Olha, eu estou com a fonte aberta aqui e eu estou segurando o PTT apertado até dar 1 minuto. Só para a gente ter uma ideia. Olha, essa fonte estava em stand-by, vocês já conseguem perceber como ela fica toda quente mesmo sem estar operacional. Olha, a gente tem aqui os transistores que regulam a fonte, 70, não, já quase 90 graus, né? 90 graus. E note que onde está o dissipador está praticamente todo quente. Existem pontos ali em cima onde tem aquelas duas pontes retificadoras que esquentam bastante. E lá na frente, embaixo daquele emaranhado de fio, também tem uma placa que esquenta bem ali, viu? Curioso que tem alguns fios que os fios esquentam. Então você vê que está passando uma corrente razoável pelo fio e ele esquenta. Já que a gente está com a fonte aberta, vamos dar uma espiada, né? Olha, então aqui são os dois transistores de regulação da fonte, são os que mais esquentam. Tem aqui duas pontes retificadoras. Aqui é a gambiarra que eu fiz para puxar o borne lá para trás. Nossa, fica bem morno em cima aqui. A gente pode ver que tem uma ventoinha aqui, ó, que eu não vi ligar nenhuma vez agora, mas ela provavelmente sopra o ar quente aqui desses dissipadores e tem uma abertura aqui atrás. Tem uma placa de controle ali que também esquenta bem um chip que tem ali e tem uma outra placa embaixo. Mas é uma fonte, projeto bem tradicional de uma fonte linear. O empacotamento dela é um emaranhado de fios, pouco espaço, tudo difícil de mexer aí. Agora a fonte da Montel. O estilo é bem diferente da Lincoln, que é uma fonte japonesa. Os japoneses são famosos pelo estilo dos seus designs, né? Uma fonte mais comercial, né? A gente tem aqui no painel frontal a chave liga e desliga por toque, um LED indicador de power, um outro LED aqui que indica falha. Dá para perceber as duas aberturas das ventoinhas aqui no painel. Essas ventoinhas, quando ativadas, elas puxam o ar aqui e passam por esses dissipadores laterais e tem saídas aqui em cima e na traseira para exaustão do ar. O que mais? É um modelo MTAC 1232 RAM, ela foi feita especificamente para radioamadorismo. E a gente tem aqui na frente o oscilador da fonte chaveada. Se você tiver algum problema de interferência, algum espúrio que ela possa estar gerando no espectro, a ideia desse knob aqui é você mover esse espúrio e tirar de cima da frequência que você está querendo sintonizar. Vamos ver se isso funciona, a gente vai testar. Aqui na traseira é uma fonte bem mais leve. Essa fonte aqui pesa 1,7 kg comparado com os 10 kg da Lincoln. Aqui na traseira a entrada do cabo de energia, ela é 110/220. Tem aqui um conector para aterramento, uma chave geral aqui e 3 bornes, sendo que esse aqui é para ventilador, deve ser, né? Provavelmente quando você está consumindo corrente alta, ela ativa essa saída, você talvez acione um relé para refrigerar seu transmissor ou algo assim, teria que ver no manual. E o positivo e o negativo.
A princípio, quando eu vi que não tinha borne tipo banana, que é o tradicional, eu fiquei, pô, mas por que será que eles não usaram banana, né? Mas você sabe que eu tenho muito problema de mau contato com borne banana. Aparentemente tem alguns bornes chineses que aparecem por aí que eles não encaixam direito, ficam meio soltos e aí é aquela história do fio esquentando, né? Eles mandam 2 ou 3 pares de terminais para você colocar no cabo do seu equipamento e você coloca aqui e parafusa. Isso aqui fica muito bem preso e nada de mau contato. Olha, uma coisa que eu gostei também nessa fonte, a pintura dela é eletrostática. Não é aquela pintura texturizada da Alinco, que ela é muito frágil, qualquer coisinha risca. Essa fonte já foi, voltou e ela está impecável, uma pintura muito resistente. Ela tem nas laterais a furação para ser instalada em rack, inclusive em cima. É uma fonte muito utilizada por serviço limitado privado, que eles costumam utilizar rack, né? Muito compacta. Muito bacana a fonte aqui da Montel. Vou ligar aqui a fonte. Ela faz um autoteste, liga a ventoinha, pisca luzes e pronto, a gente está em stand-by. Consumo em stand-by, com o rádio desligado, 7 watts. Agora eu vou ligar o rádio. E o consumo subiu, ou seja, diferente da Alinco, que com o rádio ligado em stand-by ou ligado era tudo 21, essa daqui é 7 com o rádio desligado e 18 com o rádio ligado. Agora a gente vai transmitir e consumir os 22 amperes. Bom, 328 watts. Então vamos lá. 13,8 volts vezes os 22 amperes, 303 watts, dividido pelos 328, 92% de eficiência. Agora, analisando o comportamento térmico da Montel, olha que curioso, nós temos numa fonte chaveada, apenas alguns pontos estão mais aquecidos. O transformador ali não está, o dissipador aqui não está, eu já estou transmitindo há mais de 1 minuto. E os pontos de aquecimento que eu tenho, que chega a 105 graus, é um resistor de alta potência que tem ali próximo do transformador. E onde mais? Vamos ver, aqui no canto tem mais um que está bem quente, que está nos 82, mas é aquele componente semelhante ao que a gente vai ver na fonte industrial. Parece um varistor na entrada da alimentação. Mas comparada, olha, 114 graus, é bem quente ali aquele resistor. Mas são as únicas coisas que estão esquentando nessa fonte que está transmitindo há mais de 1 minuto. Então, no geral, o aquecimento dessa fonte aqui, ele é bem local, só em alguns pontos da fonte. Aproveitando a fonte aberta, a gente pode ver que o empacotamento de uma fonte chaveada ele é bem mais simples do que o linear, né? A gente tem acesso a praticamente todos os componentes, não tem placa em cima de placa. A gente vê que tem uma placa principal, tem uma outra plaquinha aqui no painel, inclusive tem 2 tempotes, um provavelmente para tensão de saída e o outro talvez limitação de corrente, alguma coisa assim.
duas ventoinhas aqui, sopram aqui na lateral desses dois dissipadores, que tem os transistores de chaveamento. E a saída traseira é toda furada, inclusive a tampa superior, então tem uma boa ventilação para quando precisar o ventilador forçar a ventilação. Dois transformadores aqui, não sei se os dois são transformadores, um pelo menos tem que ser, e tem mais três menores, devem ser indutores, choques. Muito bem montada, muito bacana a fonte, bem assim, o empacotamento muito bem cuidado. Olha, uma coisa que vale mencionar aqui da fonte Montel é que é a única que veio com manual. A da Linco até veio com um folheto quando eu comprei, mas é um folheto que não diz nada, né? Só tem as características técnicas. Mas esse manual aqui eu achei muito bem feito. Olha, toda a apresentação da fonte, a teoria de funcionamento, toda explicada. Incrivelmente, tem lista de material da fonte. Aqui as características técnicas. Eu nunca vi com lista de material e o esquema elétrico completo aqui para manutenção. Duas folhas de esquema elétrico. Aliás, deixa eu dar uma olhada, aquela peça que esquenta na entrada da fonte. Aqui a entrada, deve ser termistor. Será que é um termistor esse negócio? Isso aqui a gente viu esquentando lá no comportamento térmico, lá com o termovisor. Transformador de linha. Vamos ver aqueles transformadores que eu achei que eram choques. O grande está aqui. Parece que tem outro grande aqui. Não, acho que nenhum era choque, era tudo transformador mesmo. Mas muito bacana, viu? Muito bacana. Vale a pena mencionar isso aqui, dessa fonte MTAC 1232. Olha que curioso que eu encontrei aqui. Olha como esse cabo negativo aqui da alimentação está esquentando, hein? E você vê que ele não está esquentando no ponto onde... Ele não está esquentando no ponto que sai da fonte, ele está esquentando aparentemente no contato lá dentro do porta-fusíveis. Deve estar com mau contato lá dentro do porta-fusíveis. Vou dar uma olhadinha. Eu abri o porta-fusível e estava com mau contato realmente. É um fusível automotivo e o encaixe dele estava meio solto. Eu apertei, agora a fonte está transmitindo e não está esquentando mais o fio. Por curiosidade, eu vou soltar um desses terminais aqui da fonte e deixar meio solto e a gente transmite só para vocês verem o que uma conexão solta pode fazer. Às vezes isso, numa instalação elétrica numa casa, pode iniciar um incêndio. Eu vou soltar um deles e vou transmitir. Olha a diferença que faz. Eu só soltei o parafuso e não deixei muito apertado. Aparentemente ele está apertado, mas ele não está com pressão. Olha a diferença que faz isso. Aqui a fonte chaveada industrial é uma fonte de baixo custo, então ela não tem um acabamento assim apresentável para ficar em cima de uma bancada como as outras. Essa daqui, ela é feita em alumínio, aliás um alumínio polido que fica a marca do dedo assim que você coloca. Não vem com caixa, não vem com cabo, não vem com nada, é isso aqui. Ela tem aqui então a entrada de AC, um borne para o terra, 3 para o negativo, 3 para o positivo, um trimpote aqui para ajuste de tensão e um LED verde lá dentro indica que ela está alimentada. Tem uma ventoinha aqui em cima, muito barulhenta, e aqui ao lado tem um ajuste para 110 e 220 volts. Bom, agora a fonte genérica chinesa industrial, essa daqui na caixa diz que é Steady Power, mas é sempre a mesma cara e com marcas diferentes. Eu
liguei aqui o rádio na saída dela, alimentei aqui na entrada e coloquei com esses plugs o preto e vermelho para alimentar, e ela em stand-by consumindo 5,3, 5 watts. Eu ajustei aqui a saída de tensão para dar os 3,8 volts. Então vamos ligar o rádio. A ventoinha dela já acelerou. Bom, em stand-by ela está consumindo 19,3, um pouco mais que o da Montel. E quando a gente transmitir aqui, ela vai para os 22 amperes, né? Vamos esperar um pouquinho. A ventoinha acelerou bem mais agora. Por volta de 325 watts. 13,8 volts vezes os 22 amperes, os nossos 303, dividido pelos 325. Eficiência de 93%. Nossa, tá. Já faz mais de um minuto que eu parei a transmissão e a fonte continua com a ventoinha ligada. Um barulho muito alto. Vamos dar uma olhada no nível de ruído dessa fonte também. 64 dB. Deixa eu transmitir outra vez. (68) quando transmitindo, bem barulhento, hein? Tem um adesivo aqui nessa fonte. Essa fonte de alimentação tem um circuito de controle de liga e desliga do ventilador. O gozado é que quando você liga, o ventilador está numa velocidade, quando você aperta o PTT ele está em outra, e quando você solta ele volta para a primeira, ou seja, está mais parecendo que o ventilador funciona baseado na corrente de consumo e não na temperatura, porque não teria dado tempo, eu solto o PTT, a temperatura não caiu ainda. Então esse selo aí não está falando muito a verdade. Olha, vamos dar uma olhada como é que é a temperatura dentro dessa fonte. Se bem que quando você tira a caixa pode refrescar um pouco, né? Mas olha, dá para perceber que aqui na entrada tem um varistor ou alguma coisa assim que esquenta muito, 106 graus. O transformador está bem sossegado, bem fresco. E os transistores de chaveamento também não estão esquentando quase nada. O que a gente percebe mais é um resistor ali, próximo daqueles dois capacitores grandes, com 100 graus. Esse resistor azul aí do lado desses dois capacitores grandes, 105 graus. E olha como ele está próximo desse outro capacitor, que a temperatura dele, se for de boa qualidade, deve ser 105 graus, né? Ou se for inferior a 85. Esse capacitor aí, nessa temperatura aí, não vai durar muito tempo, não. Um erro de projeto ter deixado esse capacitor tão próximo desse resistor. Mas no geral a fonte trabalha bem abaixo da temperatura de uma fonte linear, como era de se esperar. Vocês perceberam a diferença de eficiência entre uma fonte linear comum e uma chaveada? É muito grande. Hoje em dia, com a preocupação com o meio ambiente, é quase um crime usar uma fonte linear. Eu fiz uma tabelinha aqui para a gente ver então como é que ficou o resultado das 3 medições. Então, pelas nossas medições, a fonte linear em modo standby, ou seja, ela está energizada, mas o rádio está desligado, 21 watts. No modo de recepção, em que consumia 660 mA, que eu medi, também 21 watts. Na fonte linear não fez diferença, a ineficiência era ruim demais em standby. No modo de transmissão, quando ela consumia 24 amperes, 521 watts. Portanto, uma eficiência inferior a 60%.
Já as chaveadas saíram muito melhor. A da Montel, que eu coloquei aqui na tabela, em standby 7 watts, recepção 18 e na transmissão apenas 318 watts. Portanto, uma eficiência superior a 92%. Eu aproveitei aqui e fiz um cálculo de quanto custaria por mês só da gente deixar essa fonte conectada na tomada, mas o rádio desligado, a fonte energizada. Para esse cálculo, bastava a gente pegar aqui o consumo em standby, né? No caso da linear, 21 watts vezes 24 horas vezes 30 dias, dividir por 1000, porque o preço é em quilowatt, e o quilowatt aqui, pelo menos na minha região, está 68 centavos. Então, custaria só de deixar essa fonte linear na tomada no mês R$ 10,28 contra R$ 3,42 da fonte chaveada. Agora, para finalizar os nossos testes, vamos dar uma olhadinha como é que as duas fontes chaveadas se comportam em relação ao ruído no espectro. Olha, eu olhei várias bandas, olhei os 28, os 21, 14 MHz e agora estou nos 40 metros. Eu não consegui achar nada aqui de espúrio. Mas, deixa eu ver, em 80 metros eu também não achei nada de espúrio. Agora, em 160 metros eu encontrei em intervalos iguais vários espúrios. E quando eu ajusto aqui a sintonia do oscilador da fonte, olha que eu consigo mover realmente o espúrio. Então, no caso dessa fonte aqui, se você estiver querendo receber um sinal nessa frequência e você tem a interferência, você muda a frequência do oscilador e joga o ruído para o lado. Vocês percebem que eles não desaparecem. Ou eu jogo ele para a esquerda ou para a direita. Ou seja, só na banda de 160 metros eu estou conseguindo achar birds aqui gerado pelo oscilador da fonte da Montel. Nas outras bandas eu procurei, eu não consegui achar nada, tá? Agora com a fonte chinesa, eu já consigo encontrar espúrio em várias bandas. Por exemplo, no 160 eu tenho aqui menos espúrios, mas eles são muito mais fortes e eu não tenho como ajustar e mover isso da frequência. Eu tenho bastante em 80 metros, na fonte da Montel não tinha isso. Em 40 metros, essa fonte gera um espúrio curioso. É esse aqui o espúrio, tá? Ele vai se movendo lentamente. Ele se move lentamente. Aqui em 7.038, 39 mais ou menos. Vocês podem ver que ele vai fazendo esse risco aqui. É um espúrio da fonte. E aqui em 7.135 é outro espúrio da fonte. E aqui em 7.225 tem outro espúrio da fonte. Então, essa fonte aqui chinesa, ela é bem menos protegida contra escapar RF. Olha aqui em 30 metros, olha esses espúrios aqui. Aqui em 20 metros eu continuo tendo os espúrios. E em 28 MHz, esse aqui é o espúrio, tá? Esse fraquinho aqui e esse outro fraquinho aqui. Tá, então todos os testes feitos, a gente viu que a eficiência das fontes chaveadas são muito maiores do que a da linear. Acima de 90%, linear é muito ineficiente. E
em quase todos os quesitos a fonte chaveada leva vantagem. A única desvantagem da fonte chaveada é no nível de ruído, EMI, ou seja, ela gera ruído no espectro radioelétrico. E a gente precisa, na hora de comprar uma fonte, dar uma verificada nisso direito, porque pode dar muita dor de cabeça. A fonte chinesa, vocês perceberam que é muito ruim, ela não tem praticamente nada de filtro. A da Montel já tem uma boa filtragem, mas vocês veem que ainda nas bandas de 160 metros, o ruído está lá. Você consegue mover ele para lá e para cá, mas não consegue eliminar. Olha, eu dei uma olhada em umas fontes importadas, a Alinco também fabrica uma fonte desse jeito e ela também, pelos reviews que eu vi, também geram esses espúrios. E eles também têm o ajuste para mudar o oscilador de lugar. Aparentemente, eu estive conversando com um radioamador que entende muito desse assunto, você conseguir construir uma fonte chaveada que não tenha espúrio nenhum no espectro, sai muito caro. O transformador teria que estar contido numa blindagem dentro da caixa, subiria muito custo, porque tudo ali, chaveando em alta frequência e correntes altas, acaba virando uma antena, aquele negócio. O transformador irradia, as trilhas irradiam. Então, teria que ter uma blindagem interna, outra blindagem. É uma coisa que sairia muito mais caro. Então eu acho que eles chegaram no meio termo em que a fonte tem um preço relativamente bom e a gente consegue utilizar para equipamentos de radiocomunicação. Nos 160 metros, que não é uma banda muito utilizada assim, pelo menos não pela média dos radioamadores, eu tenho visto muito radioamador, quando ele já fez tudo que dá para fazer em DX, ele começa a querer fazer DX em 160 metros e tem outras modalidades. Um radioamador que já está nesse estágio, é provável que ele não vai querer usar uma fonte chaveada para esse tipo de coisa. 160 metros, tudo aparece de ruído nessas bandas. Então, com essas ressalvas, para o radioamador normal, 40 metros, 15, 10, 20, VHF, UHF, a fonte chaveada vai muito bem. Vocês podem ver então que a fonte linear, embora muito mais ineficiente, ela ainda tem aplicações como em circuitos em que tem uma exigência de não ter ruído algum, não causar problema, né? Já chega os outros que a gente tem que se livrar dele. Outra coisa, esses testes que eu fiz aqui, eles não são testes assim científicos. Eu fiz o teste com a minha instalação. Então, eu estava aquele dia com ruído de 3, eu sei que com aquele ruído, os 160 metros era onde estava tendo mais problema. Agora, vamos dizer que eu não tivesse ruído nenhum, fosse S1 de ruído, 0 de ruído, talvez pudesse até aparecer em outras bandas alguma coisinha, mas a relação custo-benefício é muito boa. E só para vocês terem uma ideia de custo, essa Alinco, eu dei uma pesquisada, me parece que essa fonte parou de fabricar, mas onde eu encontrei, ela custa 4 vezes o valor dessa Montel, que custa 3 vezes o valor dessa industrial. Para vocês terem uma ideia então de diferença de preço, se essa custa 150, essa custa 400, essa custa aqui R$1.600. São fontes importadas, essas daqui caras e pesadas, então não tem jeito. Mas foi uma experiência interessante, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram realmente do vídeo e querem mais vídeos desse tipo, clica no like do YouTube para a gente ter uma ideia se vale ou não a pena continuar fazendo os vídeos. A gente vê que tem muita gente que assiste, mas será que gostaram do vídeo? Não gostaram? Então, se você assistiu um vídeo do CRAN TV e gostou, dá o joinha lá. Até a próxima, então, CRAN TV.